Então, bom dia, minha gente. Vamos para mais uma aula de português. Página 37 e 38 do livro, tá? Então, aí a gente vai ver um pouquinho sobre pontuação. Então, pontuação. Então, a gente sabe que é importante a questão da pontuação nos textos, certo? Qualquer texto que a gente vai fazer, a gente vai encontrar vários tipos de pontuação, né? Então, o texto mesmo que nós vimos da cigarra e da formiga, tem várias pontuações, né? A gente viu, principalmente esse aqui, o travessão, não foi? No texto. Vimos ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Esse daqui que são 3 pontinhos, que é reticências, né? Então, são os mais utilizados, né? Esse daqui, travessão, a gente usa em diálogos, né? Então, quando a gente vê um diálogo, né? Diálogo é o quê? Dois personagens conversando. Então, a fala deles vai estar marcada pelo travessão. Ponto final, né? A gente coloca no final da frase, né? Final de frase, né? O ponto final. Ponto de exclamação, né? Quando a gente expressa algum tipo de sentimento, tá? Expressar sentimento, por exemplo, tristeza, sentimento. Tristeza, raiva, né? A gente vê aquele sinal de pontuação de gritos, né? De susto. Então, a gente usa a exclamação. A interrogação, né? Quando a gente vai fazer o quê? Uma pergunta. Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Então, a gente usa o sinal de interrogação no final da frase. E a reticências é quando eu não vou terminar a frase, deixo a frase em suspense, né? Algum tipo de pensamento, aí eu vou e coloco a reticências, né? Indicando, né, que iria ter mais alguma fala. Indica mais fala do personagem, só que o personagem não fala, ele coloca reticências, né? Então, esses são os mais comuns que são utilizados, ok? E aí no livro de vocês, né, tá falando na página 37, né, os sinais de pontuação nos textos ajudam o leitor a dar mais sentido ao que lê. Relê em voz alta a fala da cigarra, da fábula, a cigarra e a formiga. Então, aí tem, né? Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Então, veja aí que tem alguns sinais de pontuação nessa frase. Vocês vão ver aí o travessão, vocês vão ver vírgula, né? Eu nem coloquei aqui a vírgula, mas a vírgula ela sempre está presente, que indica uma pequena pausa, né? Numa fala, num texto, né? O ponto final é aquela pausa maior e a vírgula é uma pausinha menor, né? Porque senão fica aquela coisa direta e a gente não entende o que é que a pessoa tá querendo dizer, né? Então, aí vocês encontraram, né? O travessão, a vírgula e a exclamação em uma frase só. Nós vimos o travessão, a vírgula e o sinal de exclamação, né? Ó, por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo, né? Então, isso aí é a fala de quem? Da cigarra, né? Está marcada com travessão. Aí vocês vão responder na letra A. O que você acha que a cigarra está sentindo ao falar isso? Né? Então, veja que o final da frase está marcado com um sinal de exclamação, né? E o sinal de exclamação, como eu coloquei aqui, ele está expressando algum tipo de
sentimento. Então, o que é que vocês acham? Qual o tipo de sentimento aí, né, que a cigarra está sentindo? O que é que ela está sentindo aí, né, com essa frase? Aí vocês vão colocar, tá certo? Então, continuando aqui, né? Então, vocês vão fazer a letra A, aí depois na letra B, vocês vão ler a mesma frase expressando com a voz os sentimentos do quadro abaixo. Então, cada um vai fazer, né, aí, né, com a sua família, expressando. Vocês vão ler essa frase: por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Expressando fraqueza, raiva, tristeza e medo, né? Vocês vão fazer a voz, né, como se estivesse triste, ou com raiva, ou com medo, né? Como ficaria essa frase? O sinal de pontuação, conhecido como ponto de exclamação, pode criar efeito de ênfase ou expressar sentimentos como surpresa, alegria, dor, decepção e etc., como eu já falei para vocês. E aqui no quadro eu coloquei a frase que está na atividade 2. Releia em voz alta o trecho a seguir, extraído da fábula de Esopo. Repare nas mudanças no seu jeito de falar quando existem sinais de pontuação. Então, aí, ó, nós temos a frase: as formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Então, vejam que existem vários sinais de pontuação. Tem a vírgula, tem os 2 pontos, tem o travessão e tem os pontos de interrogação, né? Então, é interessante que quando vocês fizerem a leitura de qualquer texto, vocês usem, né, os sinais de pontuação. Para quê? Para que vocês entendam melhor o texto. Tenha mais significado o texto para vocês. Porque se você lê sem pontuação nenhuma, às vezes você nem entende o que foi que você leu. Por quê? Porque você não leu usando os sinais de pontuação corretamente, ok? E aí, o que é que vocês vão fazer? Letra A. Para que servem os 2 pontos? Né? Então, veja que aqui, ó, tem 2 pontos. Quando é que eu uso 2 pontos? Para que servem esses 2 pontos? Veja que os 2 pontos aqui, e logo em seguida tem o que? A fala do personagem, né? Então, para que usa 2 pontos? Aí você vai colocar. Qual é o nome do sinal de pontuação presente no final da fala das formigas, né? Então, qual é o sinal presente ao final da fala das formigas? Mas por quê? O que você fez durante o verão, né? Lembra que aqui é a formiga que está falando, né? Então, qual é o sinalzinho, né? Como é o nome desse sinal que está aí no final da fala deles? Letra C. Quantas frases há na fala das formigas? Então, quantas frases eu tenho aqui, gente? Lembra que a frase não é só uma linha, não. Porque, olha, por exemplo, as formigas pararam de... Termina a frase aqui? Não. A frase, ela termina no final da pontuação. Tá? Então, veja que aqui, né, as formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram. 2 pontos. Então, veja que aqui tem um sinal de pontuação nesse final aqui. E depois já começa outra. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Então, veja aí direitinho quantas frases tem e vão colocar, ok? O que você observou para responder? Né? Então, o que foi que você observou para responder esse questionamento, né, das frases? Quantas frases tem, tá? Outra coisa também importante é lembrar que sempre no começo de cada frase, a gente começa com letra maiúscula, gente, né? Eu ainda estou observando algumas atividades que estão respondendo e no comecinho lá da frase estão usando letra minúscula. Então, presta atenção, começo de frase eu tenho que começar com letra maiúscula. Tá bom, 4º ano?
Então, aqui na página 38 agora, né, tem outro trecho do texto, né? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Então, veja que aí deu destaque a esse sinalzinho aqui, né? Que é o que? O travessão, né? Então, veja aí que está destacado no livro de vocês o travessão. Então, o travessão geralmente é usado para iniciar a fala de personagens. Como eu já falei, né? Marca a fala de personagens. Nesse trecho, o travessão também foi empregado com uma finalidade diferente. Qual? Né? Então, prestem atenção aí, ó. Para falar a verdade, não tive tempo. Aí, ó, travessão respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Então, preste atenção aí. Qual foi a finalidade, né, do travessão aí nessa fala? Além de marcar nessa frase, além de marcar a fala dos personagens, né, da cigarra, também marcou a fala de quem aí, né? Separou a fala de quem? Né, de uma pessoa que também é muito importante no texto. Além dos personagens, tem esse também que ele é importantíssimo no texto, né? Que é quem? Né? Eu quero que vocês pensem e respondam. Bom? Na letra B, vocês vão circular a fala do narrador. Então, qual é a fala dele aqui, ó? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Né? Então, qual é a fala do narrador aí? Lembrando que o narrador é aquele que narra a história, que está contando a história, ok? Então, circule aí a fala dele. Na letra C, observe os sinais de pontuação destacados, né? Lembra que o que está destacado são os travessões e o ponto, esse ponto aqui, ó, ponto final. Né? Observe os sinais de pontuação destacados. Porque 2 deles foram empregados em um em seguida do outro. Né? Por que será que aqui eu tenho o ponto final e logo em seguida eu tenho o travessão? Então, vocês vão colocar aí por quê, né? Tem 2 sinais aí seguidos, tá certo? Vamos para a quarta. Então, para a gente terminar, né, a questão 4, né, outro trecho do texto, né, fala assim: bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Veja que nesse trecho tem um sinal de pontuação aí destacado, que eu falei sobre ele também logo no comecinho da aula. Que é esse sinal aqui, né? Ele está destacado aí. São 3 pontinhos, né? E esse sinal é chamado de reticências, tá? Então, que ideia as reticências podem trazer para essa fala, né? Então, pensa lá. Eu falei também no comecinho do vídeo, né? Que ideia esse sinal ele nos traz? Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Né? Então, vocês vão pensar, podem pesquisar, né? Qual é a ideia que vem trazendo a reticências, né? E aí, vocês vão colocar aí na questão 4. Ok, meus amores? Então, essa é a nossa aula de português de hoje, né? Espero que vocês realmente possam assistir o vídeo. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, né? Vê novamente, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Tchau, tchau.